Como é que vocês estão? Tudo certo? Acho que hoje está um pouco mais tranquilo, um pouco mais relax, né? Alguma coisa nessa linha aí, né? Bom, ou tem alguns aí que eu vi também aí que estão muito mais bravos. Não tão mais bravos, mas pela questão de ver as possibilidades que tinham, né? Que poderiam ter sido feitas ou utilizadas no jogo contra o Atlético Mineiro. Bom, vamos lá, vamos começar a mais um episódio do nosso podcast Tricolor em Foco com Casarri, que é este que vos fala aqui. E vamos já iniciando aí, já começando, já colocando, entrando no clima para o jogo da Libertadores que temos essa semana pelo jogo de ida, confronto aí contra o Botafogo, jogo lá no Rio de Janeiro, acho que é no Newton Santos, né? E, e aí eu vi que tá rolando alguns entreveros aí com o pessoal que está tentando comprar ingresso para ir assistir o jogo lá no setor de visitantes e não está conseguindo, né? O que eu consegui apurar aí foi que o São Paulo pegou toda a carga de ingressos da torcida visitante e decidiu ele mesmo comercializar os ingressos para a torcida São Paulina. Só que até agora nenhum torcedor ainda entendeu, viu onde é que estão esses ingressos para poder comprar. Acredito que boa parte dessa carga de ingressos aí deve estar indo para as torcidas uniformizadas, né? Independente, Dragões, deve ter, né? Eu vi também que estava um problema do Botafogo ceder uma quantidade razoável de ingressos, que era uma quantidade bem restrita de ingressos que eles estavam cedendo. E então provavelmente a torcida tricolor deve ficar de olho ali nas torcidas uniformizadas para poder comprar o seu ingresso. Não acho que o São Paulo vai fazer aí, vai abrir site aí para fazer venda de ingresso. Eu acho que vai estar tudo na mão das torcidas uniformizadas. Então, quem está se predispondo a ir até lá para assistir o jogo, fica de olho nessa possibilidade aí também, certo? Não temos muito, né, fechada a janela agora só poderia contratar jogadores que estão livres no mercado e tudo mais. E nesse momento o São Paulo não tem, né, a diretoria já tinha dado uma sinalizada em relação a novas contratações, especulações e tudo mais. Antes mesmo de fechar com o Santi e com o Jamal Lewis, que o plantel estava completo no ver deles, eles estavam apenas olhando algumas coisas que poderiam ser utilizadas aí como reforço e tudo mais. Obviamente isso fica só vai contratar se for um puta de um negócio e tal, mas agora esquece, né? Agora São Paulo só vai fazer negócio mesmo, só vai trazer alguém se algum empresário aí chegar lá, bater na porta e falar, tô com o Mbappé aqui livre no mercado, quer? A gente vê um plano aí para pagar o salário, mas acho difícil. Então o mercado dá aquela esfriada, então notícias em relação a isso agora ficam bem mais escassas e aí a gente se concentra somente agora nos jogos realmente no calendário que a gente tem e vamos lá. Então vamos começar aqui, né? Vamos falar do jogo, obviamente, que foi, né, o grande evento para nós aí nesse final de semana, não só pelo jogo ou pela vitória, mas também pela escalação que foi nova, né? Não nova no sentido, o Zubeldia já usou essa escalação em alguns outros jogos, mas foi uma escalação diferente, uma formação diferente e surpreendeu não só
né, nós como surpreendeu o adversário também, né? O São Paulo foi para o jogo num 3-4-3, né? Com o Jandrei como goleiro, o Ferrarese estreando, o Juan Tressoldi que veio e o Sabino. E ali pelo meio ele já jogou com o Santi, né, o Santiago Longo também que chegou, o volante, o Michel Araújo pela esquerda, o Igor Vinícius pela direita e aí o Marcos Antônio junto com o Santi ali pelo meio, né? E lá na frente aí é uma escalação que, né, de dois jogadores que a torcida do São Paulo vem pedindo já há um bom tempo para serem escalados, que é o Eric, o William Gomes e com o André Silva fazendo o papel do centroavante, né? Uma escalação ofensiva, tá? Tava vendo aí, sempre aquele negócio, não, que 3 zagueiro é defensivo, né? 3-5-2, o 3-4-3 é um time muito defensivo, não sei o quê. Mas efetivamente, né, o São Paulo foi campeão mundial jogando com 3-5-2, foi campeão da Libertadores, foi campeão paulista, foi tricampeão brasileiro jogando no 3-5-2. É uma escalação que a torcida mais nova do São Paulo tem muito carinho, vamos dizer assim, né? Tem muito apreço, porque traz essas recordações, né? Eu aprendi a gostar dessa formação com 3 zagueiros muito por conta de como você libera os seus alas para eles jogarem, né? Então o Igor Vinícius tinha bastante liberdade para subir, o Michel Araújo pelo lado esquerdo também tinha muita liberdade para subir, e é uma escalação que eu particularmente olho com bons olhos, né? E foi assim ontem, né? O São Paulo se mostrou muito seguro defensivamente. São bons zagueiros, né? O São Paulo tem um plantel de muito bons zagueiros. Eu acho que é o setor que o São Paulo está melhor servido, que tem a melhor chance de colocar, de trocar, sem sofrer nenhum tipo de perda de categoria, de qualidade, etc. e tal, né? O Sabino, obviamente, né, ainda canhoto, ainda tem essa possibilidade de fazer a saída pela esquerda, né, de marcar por ali, por aquele lado, fazendo a cobertura por esse lado, ajuda bastante, né? É uma qualidade que o São Paulo procurava e foi um dos motivos de terem trazido o Sabino. E aí o São Paulo teve uma segurança defensiva muito grande, até porque, né, além disso, você tem um volante, um primeiro volante ali que era o Santi, com gás, né? Ele não tem ali tanta qualidade na saída de bola e tudo mais, mas ele e o Marcos Antônio fizeram ali uma ocupação de espaços pelo meio muito boa, né? O meio do Cruzeiro, o meia, principalmente o meia criativo, ou acho que é Matheus Pereira, se eu não me engano, ele tem muita qualidade, é um jogador que vem se destacando muito, né? E vem fazendo um baita campeonato brasileiro, causou muito problema no jogo aqui no Morumbi, quando a gente enfrentou o Cruzeiro no primeiro turno. Ele não tinha muito espaço, ele voltava muito para receber a bola, mas não conseguia chegar com tanta efetividade lá na frente com a bola dominada. Não é por desarme do meio de campo do São Paulo, mas sim porque eles souberam, né, o Marcos Antônio e o Santos souberam fechar os espaços ali, cortar a linha de passe, né? Você não precisa ter um meio de campo agressivo brigando o tempo todo com o meia dos caras. Você corta a linha de passe dele, você obriga ele a jogar para trás, né? Quantas vezes o São Paulo teve que tá com a bola lá no ataque, tá chegando, não sei o que, começa a tocar e os caras cortam a linha de passe na frente e aí a gente vem voltando, vem tocando para trás, o jogo do caranguejo. Vem jogando para trás, vem tocando para trás e aí vai parar lá no goleiro, no Rafael, no Jandrei. É isso que a gente tem que fazer com os caras também, pô, né? E aí eu entendo que essa escalação, esse trio na defesa e esses dois volantes, esses dois jogadores de meio ali,
fizeram isso e fizeram muito bem. O Cruzeiro não conseguiu efetivamente criar jogadas, né? Teve muito cruzamento, teve alguns chutes de longa distância e acho que uma jogada só, em que nem foi o Matheus Pereira que criou, ele que se projetou para o ataque e recebeu a bola do centroavante. E aí ele entrou dentro da área e aí chutou fora do Mineirão. Então foi uma escalação muito boa, né? Mediante o que a gente tinha para jogar, do que a gente tinha planejado, né? E aí a gente arma um time bem esperando realmente, né, a postura do Cruzeiro, em que eles não conseguiram ter espaço para criar e perderam muitas bolas. E aí o São Paulo se aproveitou disso, né? O primeiro tempo foi totalmente do São Paulo, né? O William Gomes ontem estava encapetado, tirou os caras do sério, muito agudo, né? Um jogador agudo, é um jogador habilidoso e é o cara que vai para o 1 contra 1 e ele provavelmente vai ganhar. Ainda é um pouco novo, tem 18 anos e tudo mais, mas é o cara que vai ter que fazer esse papel enquanto a gente não tiver o Ferreirinha, né? Então, né, mediante isso já começa, por isso que eu estou falando, né? Teve pessoal aí que ficou bravo vendo a atuação do São Paulo ontem e falando por que o William Gomes não entrou no jogo, em um dos 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Por que o Eric não teve mais tempo, né? E aí é por isso, são essas e outras aí que a gente fica se perguntando. O Marcos Antônio fez uma puta numa partida ontem, né? Uma puta numa partida, tanto defensivamente nessa atitude em cortar linha de passe do meio do Cruzeiro, em que o meio do Cruzeiro não conseguia saber para onde jogar, como nessa de construir, né? Ele fez, eu vi os números, acho que foram 41 passes, ele acertou todos, ele fez 47 enfiadas de bola, não sei o que, ele não errou nenhum lance, né? Ele não teve desarme, não teve, mas foi necessário desarme, é o que eu estou falando, não, ele fecha o espaço e obriga o cara a tocar. Quando o cara toca, ele erra o passe, ele pode errar o passe, né? Ou ele joga para um cara lá que vai tentar um cruzamento, um lançamento, e aí a bola é perdida, né? Ou a bola é lançada na área, a zaga do São Paulo foi predominante. Então, eu acho que ontem o São Paulo foi bem no todo, né? O primeiro tempo, o São Paulo atuou, né, muito ali atrás da linha da bola, conseguia roubar a bola e sair com muita velocidade. Claro que por conta do Eric, por conta do William Gomes e até o André Silva conseguia puxar o ataque em velocidade. E aí o São Paulo conseguiu levar perigo o tempo todo. O São Paulo chegou a fazer gol. Eu vou falar aqui dos erros de arbitragem, né, no meu entender aqui. Hoje tem um espaço reservado para os erros, para a quantidade de erros que aconteceram ontem. Eu reservei um espaço aqui só para falar dos erros aqui. Então, né? Então vou deixar esse momento para depois. E aí o São Paulo chegou a fazer o gol, o William Gomes muito rápido, sai sozinho na cara do Cássio, deixa o Cássio ali, a lá Luiz Fabiano vendido, faz o gol, né? Mas aí foi dado impedimento. Mas fora isso, o André Silva conseguiu numa arrancada obrigar o Cássio a defender. Numa outra arrancada do William Gomes pela esquerda, ele toca para o André Silva, que faz o papel do pivô e rapidamente toca para o Eric aberto, sozinho, que domina, bate, e o Cássio faz uma grande defesa. O São Paulo jogou tranquilo, né? Fez um jogo assim, o primeiro tempo muito sóbrio, muito sabendo o que tinha que fazer e executando o que foi pedido. Foi muito boa a atuação do São Paulo ontem, muito boa. O primeiro tempo assim ainda, né,
muito, muito tranquilo. São Paulo volta para o segundo tempo sem alterações, não precisava realmente nesse momento, né? Era só uma questão de tempo, se mantivesse o mesmo ritmo, o mesmo jogo do primeiro tempo, o São Paulo ia acabar marcando o gol e o jogo se desenhou dessa forma. O Cruzeiro sem conseguir agredir o São Paulo, mas quando chegava era com bola alçada na área, e aí os três zagueiros, né, muito bem conseguiam cortar, ou quando a bola era ali pelo meio, né, o São Paulo fechava os espaços e conseguia tomar a bola ali no meio. Foi numa dessa em que o Cruzeiro tentando dominar a bola ali no meio de campo, o André Silva voltando, né, porque o São Paulo jogava atrás da linha da bola, com os dois pontos sempre abertos para sair em velocidade. O André Silva e o Marcos Antônio conseguem roubar a bola ali no meio, né? O André Silva tira a bola, toca no Marcos Antônio. O Marcos Antônio já aciona o Eric, que pega a defesa do Cruzeiro aberta, né? Com dois jogadores à sua frente só, e ainda tem o William Gomes aberto ali. Parte em velocidade, dá o corte para dentro para tirar o zagueiro, o volante, sei lá, que vinha tentando cortar a jogada, e aí o William Gomes sozinho pela esquerda do ataque, recebe e aí é gol. O moleque dominou dentro da área, bateu, ainda escorregou ali na hora do chute, ainda bem que não teve problema, e fez o gol. E aí, depois do gol, ali lá pelos 14, 15 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro entrou em parafuso, né? O técnico começa a colocar atacante, e mas sem muita organização, e aí o São Paulo muito aplicado na sua estratégia. Fez o gol, então continua fechando os espaços pelo meio, continua cortando a linha de passe do meio criativo do Cruzeiro e forçando eles a jogarem bola na área. E aí, né, isso favoreceu favorece sempre que, né, um time chega ali, ele não consegue ir até a linha de fundo, ele cruza do bico da grande área ali, é uma jogada favorável para o sistema defensivo, seja qual ele for, tá? Também, né, não vamos falar aqui que o São Paulo inventou a roda. Não. Sempre que o time chega e cruza ali, o São Paulo gosta de fazer bastante isso, chega ali e cruza, mas é porque tem o Caleri lá dentro. O sistema defensivo normalmente prevalece. E foi o que aconteceu ontem. Eles chegavam ali no bico da área, cruzavam e aí o sistema defensivo do São Paulo prevalecia, né? O melhor para nós, óbvio, né? Sou eu aqui que vou reclamar? Eu não, que continuaram jogando assim, ótimo, né? O São Paulo continuou tentando explorar os espaços para sair em contra-ataque, mas aí, né, pela quantidade de gente que foi entrando para jogar em cima do sistema defensivo do São Paulo, o Zubeldia também viu que, né, o garoto cansou, né, o William Gomes fez uma baita na partida, cansou, então tirou, promoveu a estreia do Jamal Lewis, trazendo, né, colocando o Michel Araújo, que estava até então de lateral, para jogar mais à frente, e colocando o lateral esquerdo de ofício, que era o Jamal, para fazer a sua estreia também. Entrou o Rato, entrou o Rodriguinho, entrou o Luiz Gustavo no lugar do Santi. Tudo isso para a gente ter um pouco mais, né? Porque o Luiz Gustavo tem um pouco melhor de qualidade de saída de bola do que o Santi. E sabe fazer o papel de primeiro volante. Então, joga, né, de primeiro volante. É o primeiro volante do São Paulo atualmente, titular. E aí a gente tem, né, uma segurança, continua tendo uma segurança defensiva com uma melhor saída de bola, porque aí,
né? Se precisasse, o Jamal Lewis também tem uma qualidade, embora ainda, né, a gente não tenha segurança em falar isso, mas e aí é por isso que ele foi trazido, pelos números, né? Então tem isso. Do lado tinha o Rato, né? A gente perdeu em velocidade por conta de tirar o Eric, tirar o William Gomes. Entrou o Rodriguinho, mas o Rodriguinho não tem a mesma característica do William Gomes, né? Dessa arrancada, né? É um pouco mais de qualidade com bola no pé, não tão a questão de arrancada. O São Paulo perde isso, mas acabou fechando totalmente o meio de campo e fechando a linha defensiva, porque entrou depois aí, mas aí já até os 40 e pouco, o Alan Franco no lugar do Igor Vinícius. E a gente jogou com uma linha de 4 zagueiros ali, né? E 4 bons zagueiros. E aí o São Paulo consegue manter o resultado até o final do jogo. O Cruzeiro empilhou atacante em cima de atacante ali, mas sem muita organização, sem muita estratégia, simplesmente na questão do vou jogar a bola ali e eles podem se virar e tudo mais, mas aí o São Paulo se saiu melhor. Então a gente tem que aqui aplaudir aqui a ousadia da gente entrar com um time reserva, e aí tem que aplaudir sim, porque se o São Paulo perde ontem jogando com um time reserva, iam reclamar, falar que o São Paulo não tinha que ter entrado com um time reserva, que o São Paulo tinha que ter colocado os titulares para jogar, porque não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, né? Então, também, né, tem muita gente aí que está criticando, não sei o que, falando do Zubeldia, mas também quando dá certo tem que falar também, né? Afinal, se ele não vai ontem com o time reserva não tivesse ganho, o pessoal ia descer a lenha, ia falar que não tinha que ter entrado com o time reserva, que foi falta de planejamento, isso aqui. E não foi o que aconteceu. O São Paulo entrou, os jogadores sabiam o que tinham que fazer, executaram muito bem. Foi um jogo muito mais tranquilo do que o jogo aqui no Morumbi no primeiro turno, em que o São Paulo foi com o time titular, em casa, fez o gol logo no começo do jogo com o Lucas, e mesmo com um jogador a mais, tomou um baita de uma abafa do Cruzeiro. No primeiro tempo todo, praticamente. Né? Tomou um sufoco do time do Cruzeiro no primeiro turno, em casa, no Morumbi. No segundo tempo, o São Paulo, logo no começo, também já marca com o Caleri, e aí dá um pouco mais de tranquilidade no jogo. Mas mesmo assim, o Cruzeiro foi melhor no primeiro turno, com os times titulares, jogando em casa, com um jogador a mais. Né? Então, a gente tem que valorizar, sim, o jogo de ontem, na vitória não vou chamar de molecada, né? Mas tinha jogadores ali bem já rodados aí no futebol. Então, mas né, a vitória aí foi bem planejada, bem executada e com fruto, obviamente, do que a gente planejou. Colhemos o fruto do planejamento aí que foi feito. Então, eu acho que é claro que isso talvez agora, vamos torcer, né? O Zubeldia possa olhar para o banco com outros olhos e pensar que ele pode utilizar o William Gomes no lugar do Rato no time titular, né? Ele vai continuar insistindo com o Luciano? Vai. Ele vai continuar colocando o Lucas pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? Mas eu acho que agora ele vai colocar o garoto para jogar. Não sei se o Eric vai ter condição de jogo aí contra o Botafogo. Ele sentiu uma fisgada ontem, até pediu para ser substituído. Mas o William Gomes provavelmente tem que jogar. Pediu passagem, deu seta para a esquerda, pediu passagem. Então, meu entender aí,
ele vai colocar o William Gomes pela esquerda, vai colocar o Lucas pela direita e vai continuar com o Luciano no meio. O problema, eu já falei, o problema não é o Luciano em si, é o local em que ele está jogando. O Luciano ele tem que jogar circulando o Caleri ali, trabalhando na área gravitacional do Caleri, ou seja, dentro da área, né? Ali ele é perigoso, ali ele tem uma boa qualidade, ali ele tem visão, ele consegue tem boa batida, consegue fazer um passe um pouco mais diferenciado, mas é ali dentro da área, né? Não jogando onde ele está, não jogando no meio como meia criativo, não vai render. E aí isso só queima o jogador. Não acho que tem que ser criticado o cara, porque ele está jogando numa posição que ele não tem. Ou ele tem que ter a personalidade também de chegar lá para o Zubeldia e falar, ó, aqui eu não estou rendendo. Onde eu estou jogando hoje, o Zubeldia chegou falando que tinha visto não sei quantas horas do Luciano e que sabia exatamente onde colocar ele para ele render. Então, faça uso, né? Veja que ele não tem que jogar ali. Ou se é para jogar nessa função, o André Silva ontem me pareceu ser um melhor jogador do que o Luciano nessa função. Porque o André Silva não estava efetivamente de centroavante ontem, ele estava servindo os dois pontas, né? Ele jogou muito bem ali, fazendo desarme lá no meio de campo, quase intermediária da defesa do São Paulo, que gerou o gol do São Paulo. Então vamos colocar o André Silva para fazer isso. O que acha? Deixa o Caleri, deixa o André Silva, joga com o Lucas, joga com o William Gomes. Uma boa escalação, né? Ou vamos de 3-4-3. A gente volta ali e joga com os 3 zagueiros contra o Botafogo. Faz de novo esse meio de campo aí com 4 jogadores aí, né? Um primeiro volante, e aí tem o Marcos Antônio, eu entendo que está no melhor momento que o Bobadilla, e eu jogaria com o Marcos Antônio no lugar do Bobadilla. Acho que é muito mais fluida a saída de jogo do Marcos Antônio do que a do Bobadilla, né? A gente ganharia em velocidade, em agilidade, em força no sistema defensivo, né? Talvez aí por causa disso o Luiz Gustavo possa jogar, porque ele também não tem que fazer aquele papel de saída de bola o tempo todo, né? Porque hoje quem faz a saída de bola do São Paulo é o Luiz Gustavo ou o Rafinha pela direita, né? Que tem que vir aqui jogar como um terceiro zagueiro. Se o Rafinha tem que jogar como terceiro zagueiro, vamos jogar com 3 zagueiros de origem. Não é melhor? Enfim, eu acho que essa atuação de ontem aí, estou torcendo para que tenha feito isso e abra os olhos do Zubeldia para que ele possa optar por mais variações táticas dentro do jogo, que é isso que eu gostaria muito de um técnico no São Paulo, que ele dentro do jogo ele olhasse o jogo e executasse variações táticas. Não aquela substituição de eu vou colocar esse cara aqui porque ele é mais agressivo ou esse cara aqui porque ele fecha mais o meio. Mas a origem tática fica sempre a mesma, né? Você pega um time adversário desprevenido quando você mexe na tática do seu time jogar, na forma que o seu time joga. Não trocando um atleta pelo outro. Isso dá certo? Dá. Já deu muito certo, né? Mas hoje no futebol que a gente vive hoje, que a gente não tem mais Ronaldinhos, Rivaldos, Cafus e etc e tal, esses caras que pensavam fora da caixa o tempo todo, Djalminha, Alex, Kaká, esses caras que saíam, você tira né, que tirava uma jogada esse cara sim conseguia, no mesmo esquema tático, conseguir fazer variação, encontrar jogadas e diversificar a forma de jogar. Hoje em dia não, hoje em dia os jogadores estão muito nivelados, né? Muito nivelados. Então o time tem que tem que variar a sua forma de jogar. E aí dentro de um jogo você pode jogar num 3-4-3, num 3-5-2
ou jogar com um 4-4-2 ou um 4-3-2-1 aí como a gente vem jogando, né? Isso faria com que o time adversário não soubesse quem marcar, isso dificultaria, né? E é isso que eu espero de um técnico do São Paulo, né? Um técnico que saiba mexer no time taticamente, né? Era o que eu esperava quando, né, foram trazer o Zubeldia e falaram que ele era um profundo conhecedor do futebol, era um estudioso e tal, e é isso que eu espero, né? Não, se o time vai jogar, se eu vou jogar contra um time que joga com um jogador mais criativo, joga com um jogador mais aberto, então eu vou mudar meu esquema aqui, vou me adaptar. Eu entendo que o São Paulo teria que ser o time em que fizesse os outros se adaptarem a como o São Paulo joga. Eu adoraria. Se o São Paulo tivesse ali, não, eu jogo assim, os caras que se viram para marcar. Pô, ia ser, né? Sensacional. O São Paulo joga do jeito que ele tem que jogar, com os jogadores que ele tem. Mas não é isso, né? O futebol está muito nivelado. E aí você tem que tirar coelho da cartola o tempo todo. Vídeo que o Abel faz lá. Ué. Ele varia muito a forma de jogar dentro do jogo, né? Então, é isso que eu espero, né? Que o São Paulo possa fazer isso. O Tele fazia isso? Não, o Tele não fazia, mas também os caras que tinham que ficar correndo atrás do São Paulo, né? Independente de como o São Paulo jogava com a mesma formação, os mesmos jogadores e os caras que se virassem para marcar o São Paulo. Esse era o São Paulo que eu gostaria de ver jogar, mas não é isso que vai acontecer agora. Não são esses os jogadores, não é esse o nível técnico que nós temos hoje. Então, a gente tem que jogar com o que a gente tem na mão. E o que a gente tem na mão? Jogadores que nos dão opções de variações táticas, né? O Michel Araújo, que está, né, sendo um coringa aí, que joga de lateral, que joga lá no meio, né? Então vamos utilizar, né? Tem o Ferrarese, que consegue às vezes fazer uma vez de lateral. Então vamos utilizar esses jogadores, né? Vamos fazer isso. E vamos confundir os caras, vamos confundir a marcação, né? Vamos pegar eles desprevenidos, vamos jogar com 2 zagueiros, de repente são 3 zagueiros, e aí a gente, né, durante o jogo a gente vai mudando taticamente. Eu acho que essa é a opção mais viável hoje em dia para a gente continuar vivo na Libertadores e vivo no Campeonato Brasileiro. É ter essa variação tática e saber utilizar os jogadores que a gente tem no plantel. Torcer para não perder mais nenhum, né? O Nestor sofreu entorse. Vamos ver o que acontece aí, se sai alguma coisa do Eric também, né? Mas parece que o Moreira tá voltando aí, tá liberado, então, enfim, acho que o São Paulo tem boas opções aí para jogar. Vamos falar dos erros da arbitragem, né? Que agora a gente pode fazer, né? A gente faz um checklist de como um jogo do São Paulo tem que ser, né? Então, São Paulo tem que fazer mais de um gol no jogo para poder valer 1. Então, ou o São Paulo ganha de 2 ou ganha de 3 para poder sair 1-0. O time adversário não vai ter mais jogador expulso. Essas são as novas regras, vai anotando aí, né? O time adversário não vai ter mais jogador expulso. O VAR não vai mais entrar em ação quando o lance for em favor do São Paulo. E também, se ele chamar, ele também não vai ser, a gente não sabe, né, se o VAR chamou ou não, mas o juizão ontem não quis ouvir, né? Então, o que a gente teve, né? O gol do William no primeiro tempo, para mim aquilo lá é a mesma linha. Traçaram tão mal e porcamente a linha ali para ser rápido que mal passou na TV o lance. Eu tive que pausar depois no celular para poder ver se a linha estava traçada ou não estava traçada ali. E para mim é a mesma linha, pelo amor de Deus. Mais um gol que tiraram da gente por o jogador estar na mesma linha e simplesmente falar, não, a linha está traçada aí,
pentelho dele está na frente. E aí então é impedimento. Então, mais um gol que tiraram da gente, obviamente, né? 2 entradas criminosas dos jogadores do Cruzeiro, uma no Marcos Antônio, uma no William, onde a sola do cara pega na canela e uma no joelho. O VAR nem se cogitou chamar, o juizão falou, nem me chama que eu não vou revisar. Então, né, numa dessas entradas, né, na entrada do Marcos Antônio, ali no final do primeiro tempo, a bola estava com o São Paulo, mais uma vez, né, aí o lance, né, a questão do deixa jogar, a vantagem, só que aí a favor da gente não é dado, né, porque a bola ficou com a gente, né, o cara deu a entrada, a bola estava com o Marcos Antônio, o cara deu a entrada, acertou o joelho do Marcos Antônio com a sola, a bola continuou com o São Paulo acertou um passe no meio, onde o William Gomes, se eu não me engano, ia sair novamente cara a cara com o Cássio, o juiz parou o jogo, deu a falta, não tem vantagem, deu a falta, e ainda deu a falta, não era nem para expulsar o cara, era para dar um amarelo. Uma vergonha. E aí ele mal deixou cobrar a falta, ele já acabou o primeiro tempo. Ridículo. Olha, arbitragem vergonhosa. Para mim, teve o pênalti em cima do William Gomes, quando ele consegue tirar a bola do pé do Cássio, o Cássio empurra ele. Mas também, nem o outro pênalti, em que o André Silva cabeceia, a bola bate na mão do cara que está com o braço aberto e está fechando, né? Ele está fazendo o movimento de fechar aqui, mas ele tira o braço, mas a bola bate no braço dele. O juiz nem no VAR foi. Ridículo. Nossa. Então, ó, gol na mesma linha, 2 entradas que era para expulsar o jogador, o pênalti. Não vou nem falar tanto do pênalti do Cássio ali, não sei o que para mim também, né? Mas enfim, o pênalti do cara com o braço aberto, né? E o lance no final do primeiro tempo que era vantagem para o São Paulo. Por isso que o Zubeldia ficou louco da vida e aí tomou um amarelo. Pô, mas eu também ia tomar cartão num lance desse. Pô. Por que não deu a porra da vantagem? No jogo contra o Fluminense ele deu a vantagem, não apitou, o cara pôs a mão na bola e segue o jogo, né? Uma vergonha essa arbitragem, ridículo. O CBF, ridículo essa arbitragem, ridícula, tá? Tá muito na cara, dá uma segurada aí, tá? Tá muito na cara. Pede para diminuir um pouco aí a parcialidade aí que tá feio, né? Nossa, ontem, assim, então, vamos lá, o São Paulo tem que fazer 2 gols ou mais, teve, né? Fez o gol com o William Gomes, foi cancelado, teve o pênalti que ele também não deu, então também beleza, foi tirando, uma hora tem que sair o gol, né? Então a gente tem que ter um volume de jogo avassalador para ganhar um jogo de 1-0. Entrada violenta, né? Poderia ter tirado ou o Marcos Antônio ou o William do resto do campeonato. Um pênalti, pelo amor de Deus. Tava vendo a narração cruzeirense, a narração do site do Cruzeiro, os caras falando assim, não, né, gente, é pênalti, né? Esse lance aí é pênalti. Já se ferramos aqui, pode contar aí. Daqui a pouco ele vai lá no VAR lá e vai dar pênalti. Aí ele não deu pênalti, os caras falaram, puta, demos sorte. Oh, meu Deus do céu. Todo mundo vendo que foi pênalti, todo mundo, só o juizão lá. Que acho que ele viu também, né? Eu acho que é má intenção mesmo. Acho que está muito mal intencionado aí na arbitragem. A diretoria do São Paulo tem que se mexer. Não sei mais se tem que se mexer ou não. Esse negócio do jogo do Fluminense me deixou muito desanimado, tanto com a diretoria, né, que a gente não sabe o que aconteceu aí, como eu falei no último episódio, né, que
Parece que teve até acordão aí do São Paulo com a CBF para não pedir anulação, ou para pedir anulação depois de um período em que não poderia mais pedir e aí não seria dado. Então eu fiquei muito desanimado com isso. Normalmente eu assisto o jogo comentando com um grupo de amigos aí São Paulino também. A hora que o São Paulo fez o primeiro gol, eu nem comemorei, pela forma que o William Gomes estava na frente assim, eu já falei, vão dar impedimento. Nem comemorei. Depois no lance do pênalti ali, o cara falou, porra, mas foi mão. Eu falei, é a favor da gente, não vai dar. E não deu. É isso, essa é a forma que a gente vai assistir o jogo no São Paulo hoje em dia. É assim, saiu o gol, espera, não comemora, porque ele saiu muito, estava muito à frente, ele, não importa se ele é mais veloz, se ele é mais rápido que o cara, não, olha lá, mesma linha ele vai dar impedimento, que é contra o São Paulo, mesma linha é impedimento, então, enfim, aqui só pra gente fechar, fazer os destaques aqui, o William Gomes ontem botou o jogo embaixo do braço e falou, eu tomo conta desse jogo hoje. E parabéns pro moleque, foi muito bem, chamou para finta quando precisou, finalizou quando tinha que finalizar, driblou quando tinha que driblar, foi uma baita partida do moleque mesmo. E acho que tem que jogar aí no lugar pelo menos no lugar do Rato, né? Já que a gente está sem o Ferreirinha, então pelo menos no lugar do Rato, o William Gomes tem que entrar. O André Silva, gostei muito da atuação dele ontem, nesse papel de pivô que ele fez, jogando ali muito centralizado e servindo muito mais do que sendo o finalizador, embora tenha tido uma oportunidade ali no segundo tempo para fazer o gol, mais ou menos na mesma posição em que o William Gomes fez o gol, ele acabou não chutando e o Cássio defendendo, no pé bom dele ainda, mas no desenrolar do jogo, servindo os companheiros, no passe que ele deu para o Eric, na roubada de bola que ele executou ali pelo meio para sair o contra-ataque do São Paulo e fazer o gol. Teve um lance também no primeiro tempo que ele arranca pela direita, fechando para o meio e bate também, obrigando o Cássio também a fazer uma boa defesa. Então, muito boa a atuação dele, né? E aí falar das três estreias, né? O Juan, muito discreto, assim, um zagueiro que o São Paulo foi muito exigido defensivamente, assim, no sentido de bola cruzada ou de cortar as jogadas pelas laterais ou abafar quando era ali na entrada da área ali. Ele seguro, tranquilo, fez o que tinha que fazer, ótima, acho que uma boa contratação, muito bem na cobertura ali pelo lado direito, né? Então eu acho que foi uma grande contratação aí. O Santi também fez uma estreia discreta no sentido em que o forte dele, pelos números que foram passados, que a gente viu, tudo que era o desarme, era a intensidade dele na marcação, e não teve tanto isso, eu acho que muito mais pela forma em que o São Paulo jogou, nesse sentido que eu estava falando, ele junto com o Marcos Antônio, a ideia era fechar os espaços e cortar a linha de passe, cortar aquela comunicação do meio com o ataque do Cruzeiro, e conseguiu executar isso. Então uma atuação um pouco mais discreta, tentou uma ou outra invertida de bola ali e não foi bem executado, mas eu acho que com o tempo ele vai se adaptar e eu acho que vai ser uma boa peça aí, principalmente nessa questão de ser primeiro volante, de ser marcador, de ser esse destruidor, ou pelo menos cortar esses espaços do time adversário. O Jamal Lewis, ele entrou já, acho que faltavam uns 15 minutos para acabar o jogo,
foi muito mais 15 ou 20 minutos para acabar o jogo, foi muito mais no sentido, a entrada dele, né, de tentar manter um lado esquerdo ainda muito rápido, né, porque tirou o William Gomes, ele entrou, mas mantendo o Michel Araújo um pouco mais à frente. Mas eu acho que não teve aí também por conta do desenrolar do jogo, né? O Cruzeiro veio pro abafa e precisava do resultado e tudo mais. E ele acabou não tendo muito. A gente não viu o lado forte dele, que dizem que a bola quando é no ataque, né? Ele acabou jogando um pouco mais defensivo, ainda tomou um drible do cara dentro da área do Cruzeiro ali, mas acho que ainda vamos precisar de mais tempo ainda para dar uma entendida no futebol dele, né? E o Marcos Antônio, para mim, ontem, que foi um grande... Como eu falei, o time inteiro do São Paulo ontem foi muito bem, né? O Jandrei estava muito seguro, teve uma bola ali que o lateral foi cruzar e aí ele pega aquela bola pelo lado de fora do pé ali no cruzamento, ali a bola vai cair dentro do gol ali, o Jandrei tranquilamente conseguiu colocar para escanteio, foi bem seguro, o sistema defensivo, os 3 zagueiros, então eu acho que o time inteiro do São Paulo ontem foi muito bem. Vamos torcer para que essas peças que tenham se destacado mantenham esse futebol e sejam utilizados aí agora, né, nesse confronto que a gente tem aí na quarta-feira, né? A vitória de ontem nos colocou aí em quinto colocado, com 44 pontos, então a gente passou, o Cruzeiro estávamos empatados com o Cruzeiro era o quinto, nós éramos o sexto, ambos com 41, a vitória nos colocou em quinto com 44, e aí como o Bahia ainda ganhou o seu jogo ontem também, ele assumiu a sexta colocação com 42 pontos. Vitória importantíssima, porque se a gente tivesse empatado, a gente ia ficar atrás em saldo de gol do Bahia e do Cruzeiro, a gente ia ficar em sétimo, muito distante de tudo, né, do G4, do G6, assim. Então a vitória de ontem foi bem importante para o desenrolar do campeonato. A gente fica com 44 pontos atrás do Flamengo, que é o quarto colocado, com 45. Embora o Flamengo ainda tenha um jogo a menos, né? Mas a gente fica colado aí no G4, que acho que é o máximo que o São Paulo vai conseguir chegar esse ano no Campeonato Brasileiro, né? É ficar ali nessa posição muito colado ao G4. Se Flamengo ou Fortaleza aí derem uma vacilada, a gente beliscar o lugar deles aí, mas, né, tem que manter foco, tem que manter boas atuações. O próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é domingo, contra o Internacional no Morumbi. O Internacional é o 9º colocado com 35 pontos. Isso. O Internacional vem de 2 vitórias aí, então, né, a gente vamos ter que jogar para ganhar também. Obviamente, né, todo jogo a gente tem que jogar para ganhar, mas efetivamente aí para continuar essa boa fase aí, tá? E a gente volta a jogar pela Libertadores, como eu falei, agora no meio de semana contra o Botafogo. Quarta-feira, 9h30, lá no Rio de Janeiro. Jogo de ida pela quarta de final da Libertadores. E esse é efetivamente o objetivo do São Paulo. Uma boa campanha na Libertadores. E uma boa campanha significa passar das quartas de final. É jogo duro, jogo difícil, né? E o São Paulo não pode deixar o Botafogo confortável no jogo, porque se a gente der a bola para o Botafogo lá no Newton Santos, com o poder de ataque que eles têm, a gente vai sofrer. Eu acho que a gente tem muita capacidade aí para incomodar os caras,
muita capacidade para incomodar, sim. A gente já demonstrou isso no Campeonato Brasileiro e a gente tem que jogar e entrar para valer. Beleza? Certo? Então, quinta-feira, novo episódio aí, pós-jogo do São Paulo contra o Botafogo. Fechado? Falou, gente. Até a próxima.